professor Andreas na área, voltei! Estamos aqui agora para falar sobre movimentos periódicos, só que, se liga, a gente falou sobre pêndulo simples para essa aula de agora, tá? Não é mais sistema massa-mola, vamos deixar o sistema massa-mola um pouquinho de lado e vamos para pêndulo simples, que é o outro movimento harmônico que cai em provas de vestibulares e Enem e por aí vai, tá? Então vamos lá, povo, falar sobre o pêndulo. Pêndulo é isso aqui, ó. Cara, tem uma história muito legal por trás, uma história da física muito legal por trás deste movimento pendular, que é o seguinte. Estava um belo dia, Galileu Galilei estava na missa num domingão, e a missa lá não tava lá essas coisas de super, ultra, mega interessante, e ele estava viajando o pensamento dele, e ele observou um lustre na igreja, e esse lustre se movimentava por causa do vento. O vento batia, o lustre fazia Beleza, ele ficou olhando aquele movimento do lustre, que interessante. E ele começou a querer medir o período do movimento. Olha que doideira. Começou a querer medir o período do movimento. Período do movimento é o tempo que ele vai e volta para a mesma posição que ele estava, certo? Tá, prof. Só que naquela época, eu não sei se você sabe, mas não tinha relógio, ele não tinha como medir o período do movimento. E daí, porque não tinha relógio? E daí o que ele pensou? Vou medir segundo as batidas do meu coração. Daí ele ficou lá, imagina, na igreja, aquela época, né? 1500 cocadinho assim, olhando o pêndulo fazendo o movimento dele e ele medindo com as batidas do coração. Ah, beleza. Tá, deu 50 batidas, vamos supor, né? Não sei quantas batidas deu, 50 batidas. Tá, no outro domingo, ele voltou para a missa e estava observando o mesmo lustre. Só que agora estava batendo mais vento e o pêndulo ele fazia assim, ó, o lustre fazia assim, ó, num movimento maior. E ele foi medir novamente aquele movimento pendular. Batida do coração, cara, as mesmas 50 batidas. E ele começou a estudar isso aí. Começou a estudar e ele observou que o período de um pêndulo, o tempo que leva para ele ir e voltar, não depende, por exemplo, de quanto ele sobe e quanto ele desce, sacou? Não depende desse ângulo inicial aqui do meu pêndulo. Então, se for com uma amplitude maior ou se for com a amplitude menor, o período do pêndulo é o mesmo. E ele chegou nesta conclusão aqui, que o período depende de 2π raiz de L sobre G. Professor, o que é o L? O L é o comprimento da corda, tá? L, comprimento da corda. E o G? O G é a gravidade. Então o Galileu, ele chegou nesta conclusão aqui, estudando, e tudo começou observando o lustre lá da igreja. Só que, coisa interessante, ele começou a estudar isso, ele começou a trazer isso aqui pra gente conseguir medir tempo. Ah, e se a gente conseguisse medir tempo com questão de pêndulo? Olha que legal. E aí veio o precursor do relógio. Relógio de pêndulo, ele começou a ser pensado aqui nessa época, beleza? Só que tem um problema. E o Galileu, ele percebeu isso. Tem um problema que é o seguinte: o período de um relógio de pêndulo, ele depende do comprimento e da gravidade. Beleza, prof? Só que o comprimento do fio, ele pode ser alterado de acordo com a temperatura. Então, depois que ele descobriu isso, depois que ele aplicou isso para o precursor do relógio, ele pensou que mudando a temperatura eu mudo o comprimento, porque você sabe que se eu esquentar alguma coisa, essa coisa vai aumentar de tamanho. Confere? Então, se eu esquento esta corda aumenta de tamanho. Se eu esquento a corda, o comprimento aumenta. Se o comprimento aumenta, o período, o tempo que leva para ele dar uma voltinha, aumenta também. Olha que interessante. Daí ele viu que isso aqui não era um sistema tão interessante assim para relógios. Daí tiveram que ser pensados outros sistemas. Mas a ideia estava feita. A ideia estava em voga. Isso é muito interessante. Beleza. Então, uma consequência disso é que o período de um pêndulo varia com a temperatura. Por quê? Porque o comprimento da corda varia com a temperatura. E isso é questão legal para cair em vestibulares. Então se liga, questão muito legal é pensando no aumento de temperatura. O relógio, ele vai atrasar ou vai adiantar? Eita, pensa aí. Tem um relógio de pêndulo.
eu aumento a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, o relógio ele atrasa ou ele adianta? Espera aí, professor. Vamos supor que o meu pêndulo, vou voltar aqui, o meu pêndulo ele leva 1 segundo para dar uma voltinha, certo? 1 segundo para dar uma voltinha. Tá. Se eu... 1 segundo, uma volta, tá? Se eu aumento o comprimento, aumenta o período. Então, para dar uma volta, ou seja, o mesmo segundo que a gente considerava, ele vai levar mais tempo. Se o mesmo segundo vai levar mais tempo, ele vai atrasar. Sacou? Então, você não precisa decorar isso aí. É só pensar um pouquinho, pensar legalzinho assim, você consegue chegar. Então, ó, deixa eu só... Dia mais quente, maior comprimento, o período aumenta, o relógio atrasa. Então, eu resumi as informações para você. Mas eu insisto, cara, você não precisa decorar isso aqui. É só pensar um pouquinho. Dia mais quente, o fio ele fica com maior comprimento, daí maior período, consequentemente, logo o relógio atrasa. Dia mais frio, o fio diminui o comprimento, diminui o período, logo o relógio ele adianta. Beleza? E se eu levar um relógio de pêndulo para a Estação Internacional Espacial? Tá orbitando a Terra lá. Lá a gravidade é menor. Pois é, influencia também. Então, a gravidade também vai influenciar no período deste pêndulo. Beleza? Então, ó, e quanto maior a gravidade? Se eu levar esse relógio para a Lua, ele vai atrasar? Ele vai adiantar? O que você acha? Ó, tô na frente aqui, justamente para não deixar você enxergar. Peraí. Se eu levar esse relógio para a Lua, ele vai atrasar? Ele vai adiantar? Ele vai fazer o quê? Hã? Veja aí. Aqui, ó. Se a Lua tem menor gravidade, logo ela vai ter maior período, porque são inversamente proporcionais, né? Logo vai ter maior período, logo o relógio atrasa. Se eu levo para Júpiter, por exemplo, tem maior gravidade, logo o pêndulo vai ter menor período, logo o relógio adianta. Beleza? Então não decore isso aqui, é só matutar ali um pouquinho. Sucesso? Só que, daí terminando a história lá dos relógios, o que a gente fez depois que a gente conseguiu criar relógios de formatos e engrenagens diferentes? Pensamos em algum material que com a diferença de temperatura que a gente tem numa cidade, seja no hemisfério sul, seja no hemisfério norte, ele não varie muito. Ele não dilate muito. Então a gente teve que fazer relógios com materiais com coeficiente de dilatação pequeno. Fechou? Então, tá aí. Essa é a ideia do pêndulo. Muito suave, muito cegado, muito tranquilo. E isso aqui é um prato cheio para vestibulares e Enem. Beleza? Daí chegou um cara loucão, que era o tal do Foucault, e ele fez um experimento muito legal. E esse experimento foi tão legal que ele conseguiu provar a rotação da Terra com pêndulo. Sério, professor? Sério. O que ele fez? Ele colocou um pêndulo gigante com uma massa enorme do teto de uma catedral até o chão. Então imagine o pêndulo gigantão fazendo lá o seu movimento. E fica assim, ó. Só que isso é muito interessante. À medida que o tempo passa, a Terra ela rotaciona, né? Ah, professor. E se a Terra rotaciona, o pêndulo ele começa a fazer assim, ó. Sacou? Ao invés de ficar neste plano, se eu fizer esse pêndulo, por exemplo, soltar uma areinha só para marcar ali o chão, né? Ele vai fazer isso aqui, ó. Nossa, professor, tem como fazer experimento ainda hoje? Sim, os caras fazem. Experimento ainda hoje. E daí o pêndulo fica fazendo uma circunferência. Por quê? Porque ele acompanha a rotação da Terra. Beleza? Só coloquei essas informações aqui só para não falar números exatos. Foi 67 metros de comprimento. Olha isso. 67 metros de comprimento de corda que ele colocou para fazer este pêndulo e uma massa de 28 quilos. E daí ele conseguiu ver a rotação da Terra. Meu, a gente aqui dentro, a gente não consegue perceber que a Terra está rotacionando. Isso aqui foi um experimento muito massa. Porque a gente aqui dentro, a gente não consegue, a gente pensa que a Terra está parada, inclusive. E a Terra, meu, ele está se movimentando numa velocidade de translação de 30 km por segundo. 30 km por segundo. Ele está girando numa velocidade de 1.700, 1.400 por ali, 1.500, vamos colocar uma média, quilômetros por hora.
A gente está girando com a velocidade de 1.500 km por hora e a gente não percebe, sacou? Daí o cara fez experimento aqui e provou, categoricamente, sem sombra de dúvida, meu, a Terra gira. Sucesso aí. Beleza, prof. Vamos lá. E como que eu resolvo uma questão de pêndulo? Como que seria uma questão de pêndulo? Ele pode perguntar duas coisas. Olha só. Show. Vou deixar essa equaçãozinha aqui e vou desenhar um pêndulo para você. Desenha para mim também. Ó, tem um pêndulozinho. Ele vem no máximo até aqui. Depois ele vem até aqui e depois ele vem até essa altura aqui. Ele fica. Povo, o que é um período? Só para lembrar, um período é 4 tempos, né? 1, 2, 3, 4. Se ele começou aqui, ó. Começou aqui. 1, 2, 3, 4. Ele tem que voltar para a posição dele, mas cuidado, cuidado. Começou aqui, professor, daí vai para lá. 1, 2, 3, 4. Isso é um período, tá? É o tempo de uma oscilação completa. Cuidado. E daí, aqui, o pêndulo, ele tem uma altura, vou considerar a altura 0 aqui. Aqui, ele tem uma certa altura. Aqui, ele vai ter a mesma altura, se for um pêndulo perfeito, sem perder energia, tá? E aqui, ele vai ter a altura 0. Beleza. Então, como que você vai resolver todas as questões? É simples. Olha a energia do pêndulo. Aqui tá acontecendo a transformação de energia, certo? Aqui, ó, no ponto mais alto, que tipo de energia o pêndulo tem? Energia potencial gravitacional. Confere? No ponto mais alto, ele tem energia potencial gravitacional. Professor, não tem cinética, não? Energia cinética tem a ver com velocidade, né? E aqui é onde ele para, o pêndulo faz. E parou. E parou. E parou e vai, né? Então aqui a energia cinética é 0. Ele só vai ter energia potencial gravitacional mesmo. E daí, à medida que ele faz esse movimento aqui, ó, ele vai ganhando velocidade. Tanto é que aqui a velocidade é máxima. Professor, e aqui é 0, é? Isso, a velocidade igual a 0. E aqui também? Isso, velocidade igual a 0. Beleza. Se a velocidade é máxima, quer dizer que naquele ponto de baixo ele só vai ter energia cinética. Então coloca lá pra mim. Energia cinética. Então, ó, é energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética. Beleza? Energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética. E é isso aqui, meu, que você vai resolver, vai usar para resolver todas as questões. Só relembrando, energia potencial gravitacional é mgh, né? mgh. E energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. E outra coisa interessante, o período de um pêndulo não depende da massa. Eu posso colocar a massa que for aqui e trazer esse pêndulo até aqui e soltar, e ele vai ter o mesmo período. Beleza? Sucesso? Tá, vamos resolver essa questão. Questão 2 dos complementares. Vai lá pra mim, abre lá pra mim e vamos lá. Um pêndulo é solto a partir do repouso. Tá, professor? E o seu movimento subsequente é mostrado na figura. Show! Sabendo que ele gasta 2 segundos para percorrer a distância AC. A até C é 2 segundos. É correto afirmar que a sua amplitude e frequência vale respectivamente. Amplitude é o quanto ele anda aqui, ó. Né? Só daqui até aqui. Lembra? Então a amplitude é do A para o B, ou BA, ou BC. Ou BA ou BC, tanto faz. Então, pode ser AB, AC não. Isso aqui tá errado. Agora, ele pede a frequência. Povo, se 2 segundos é o período de A até C, um período, na verdade, é de A até C e volta para o A, certo? Então, o período não é 2 segundos, o período é 4 segundos. 2 segundos para ir, 2 segundos para voltar, 4 segundos. E se o período é 4 segundos, a frequência vai ser o quê? Frequência é 1 sobre período, né? Você lembra dessa? Frequência é 1 sobre período. Frequência vai ser 1 sobre 4. E 1 sobre 4 dá 0,25 Hz. Tá aí, 0,25 Hz. E daí a única que dá para ser é essa letra B aqui, ó. A amplitude é do A para o B, beleza? E a frequência vale 0,25 Hz. Então letra B é a resposta correta. Show? Tranquilo? É isso. Isso é pêndulo simples, isso é sistema massa-mola, isso é MHS, isso é movimento periódico. Beleza?
Valeu, povo. Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!